Olá, hoje nós vamos ver, a prova de Química, prova 3. Então vou repassar alguns conceitos aqui, assim como a prova de Física, e vocês copiam e me enviam a parte, principalmente daquelas que eu der mais ênfase aqui no vídeo e pedir a vocês, tá bom? Então, primeiro vamos falar de poluentes atmosféricos. O principal poluente atmosférico é o CO2. E as fontes de emissão, as principais são essas aqui, os veículos automotores, principalmente ônibus, caminhões, que usam combustível fóssil como petróleo. A fumacinha aqui, ó. E também aqui as grandes fábricas, que jogam na atmosfera uma grande quantidade desse produto, do CO2, tá bom? Essa parte eu quero que vocês copiem. O CO2 causa efeito estufa, que é um processo que ocorre quando uma das partes da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, parte do calor é irradiado para a superfície, não sendo liberado para o espaço. Tá certo? Aí continua o texto, você vai lendo aí, Então o que acontece? O que seria o efeito estufa? A irradiação solar entra na Terra, bate na atmosfera e entra, no caso. No caso de queima de combustíveis, principalmente a liberação do CO2, esse gás ele vai para a atmosfera, fica lá nas camadas mais externas, e quando esse calor bate na Terra e volta para ser expelido para o resto do espaço, ele não consegue ir, então ele fica barrado. É como se você tivesse vestido numa capa de plástico. Se você colocar um plástico sobre você e for para o sol, esse aí é o chamado efeito estufa. Você vai aquecer mais do que o normal. O plástico deixa a luz entrar e não deixa o calor sair. Isso é o efeito estufa. E o gás que produz isso, principalmente aqui na Terra, é o CO2, como eu ouvi falar. Alguns tipos de poluição, a atmosférica, a hídrica, a solar, sonora, visual, térmica, luminosa e radioativa. Vamos falar principalmente da poluição atmosférica, da poluição das águas e do solo. Essas três a gente vai dar mais ênfase, no nosso conteúdo. A poluição atmosférica. Aqui alguns gases, que são poluentes da nossa atmosfera. Temos o O3, que esse é um gás muito nocivo aqui perto de nós, mas lá no espaço ele é bem-vindo, A camada de ozônio protege a Terra de raios ultravioletas, Os raios que vêm do Sol, uma parte dele não entra, é a camada de ozônio que não deixa entrar. E tem todos esses gases aí, que são poluentes. Lembrando, o ozônio é poluente quando a gente inala ele. Como proteção, como barreira, lá na estratosfera, lá a 10 km de altura, ele é um gás que faz essa proteção para a Terra, Aqui tem alguns países que emitem CO2, principalmente os continentes, Se você observar, olhar os números aí, países como o Brasil, na América do Sul, emite poucos poluentes. Quem mais emite poluente é a Europa, ali os Estados Unidos e a Ásia, principalmente China, esses países emergentes. Mas não deixa de ter lá de cima aqui, ó, o CO2 como grande vilão. Falando do ozônio, tá aqui, que eu falei. Ele é um componente, de 3 oxigênios. Esse gás, ele é prejudicial quando está próximo aqui da gente, É emitido principalmente pelos motores a combustão, por exemplo, um caminhão a diesel, um ônibus a diesel, ele espelha o O3, ele é poluente aqui perto da gente, com o calor do sol, principalmente, com a luz solar, ele se torna um poluente agressivo à situação respiratória. Aí o símbolo dele, o O3. Aqui a poluição dos rios e lagos, Daqui a poluição por petróleo,
principalmente por petróleo que vai no navio, aí por algum vazamento ocorre esse tipo de situação. Aqui temos alguns metais, a gente considera metais pesados, muito importante essa tabelinha, né? Lá vai ter uma questão que vai falar dos metais pesados. Deixa eu ver se tem outra tabelinha. Pronto, eu quero que vocês copiem essa tabela, né? Metais pesados e tóxicos. O mercúrio, o chumbo, o cádmio são metais pesados e tóxicos quando entra na nossa corrente sanguínea. Como eles podem entrar? De várias maneiras. Principalmente o mercúrio, que o pessoal que faz um garimpo, que lava o ouro com mercúrio, não lava, extrai o ouro, né, na realidade, com mercúrio, e joga o mercúrio na água, o peixe come, alguém que comeu o peixe vai comer o peixe contaminado com mercúrio, ele entra na nossa corrente sanguínea dessa forma. O chumbo e o cádmio também são metais pesados. Aqui tem um arsênio, aí tem um asteriscozinho assim, ó. Ele não é considerado um metal, tá bom? Mas está aqui na tabelinha. Então a segunda parte que eu quero que vocês copiem é essa aqui, para a gente avaliar vocês, né, aqueles 2 pontos extras. Extra não, 2 pontos da prova. Aqui tem referente a como é extraído o petróleo, como é extraído do petróleo os componentes, né? Óleo diesel, gasolina, nafta, asfalto, tá bom? O querosene de avião, aqui em cima, o querosene de avião, todos esses componentes extraídos do petróleo. E claro, faz várias coisas, inclusive pneu, né? Aí a refinaria e faz até cosmético também com o petróleo. E tá aqui uma refinaria, um modelo básico de refinaria, né? Refinaria é o que? É refinar o petróleo, transformar ele em algo mais útil. O petróleo é uma liga, né? Um óleo, às vezes é um óleo, às vezes é mais pesado, dependendo de qual tipo de petróleo. Então ele entra aqui, é aquecido, né? E em cada camada dessa aqui, quanto mais alto, ó, que é o gás de cozinha, que é a gasolina, né? O querosene, o óleo combustível, os lubrificantes e os resíduos, como parafina e asfalto. Então cada bloco, cada local desse aqui, quando vai aquecendo, né? Ele vai esfriando, claro, sobe aqui nessa coluna. E, claro, cada um dessas saídas aqui é retirado um tipo de combustível, principalmente combustível, né? Com exceção do asfalto e as parafinas. Até o óleo lubrificante também, que serve para lubrificar, não serve, né, diretamente como combustível. Mas está aí. Essa é a forma de se fracionar, chamada destilação fracionária, que no caso acontece com o petróleo. Falar um pouco dos metais, sobre a maleabilidade, que no caso o ouro é maleável, né? Ele pode ser feito em pequenas folhas, pode ser amassado bem fininho. Da ductilidade, né? Que no caso os fios de cobre é um bom para formar o cobre, dá para formar fios. E além disso, o cobre ele é um bom condutor elétrico, tem boa condutividade. Essas 3 partes aqui, vocês vão, claro, vão fazer a prova, podem dar uma olhadinha. Não precisa copiar, só faça a leitura. Esse metal principal é o fio cobre, né? O cobre, o metal. E ele é utilizado em nossas casas para fazer a instalação elétrica, né? Por ele ter uma boa condutividade elétrica, ou seja, ele consegue levar a energia elétrica sem muita perca e ter a capacidade de ductilidade. Ductilidade ele pode ser dobrado, né? Sem quebrar. Se você pegar um alumínio, se você dobrar muito ele quebra fácil. Já o cobre, não acontece isso. Aí o cobre conduz nossa eletricidade. Aí ele aí, né? Ele é o danadão. E é isso, pessoal. Bons estudos e boa prova.